de novo. Agora ficou melhor. Bom, sejam todos bem-vindos e eu convido todos a fecharem os olhos e começar essa nossa manhã com esse belíssimo domingo, vibrando pelo nosso planeta, por todos os países que ainda há fome, miséria, guerra, que todos eles possam sentir a presença de Jesus, pedindo para eles terem força e terem coragem. E pedimos também, Senhor, que olhe o nosso país, envolvendo ele no seu manto de amor, para que nós possamos ser mais solidários, possamos respeitar o nosso próximo e ter a força que o Senhor nos convoca para evangelizar todos ao nosso redor. Abençoa, Senhor, os homens que ainda permanecem envolvidos com a ganância, com o orgulho, preocupados com bens materiais. Que todos eles possam se lembrar que isso não é importante. Quando viestes aqui, nos ensinaste que o teu reino não era deste mundo, que os nossos valores que preocupamos não é o essencial, e que nós possamos pegar essa essência que nos trouxe e colocar em prática. Abençoa, Senhor, também esta casa, para que nunca falte esperança para aqueles que aqui buscam esta casa. Que esta casa possa sempre ser um ninho acolhedor, onde todos possam encontrar a sua presença através do sorriso e da amizade sincera. Pedimos, Senhor, que envolva esta manhã a nossa palestrante, para que ela possa ser clara, objetiva, nos ensinando o caminho que trouxestes para nós, e que nós possamos sair daqui também muito mais esperançosos e dispostos a trabalhar no bem. Que assim seja. Esta manhã nós temos a presença da nossa amiga Cláudia. Cláudia é de Rolândia e filha de um dos fundadores também da casa, o seu Piscininho. Então seja bem-vinda, Cláudia. A Ana é um pouquinho mais alta que você. Bom dia a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Para mim é um orgulho muito grande eu estar aqui, né? Nós espíritas não podemos usar a palavra orgulho, né? Não faz parte do nosso métier o orgulho, mas é um orgulho bom, de satisfação, de alegria e de responsabilidade. Quando eu cheguei ali na porta, que eu vi a placa Auditório Luiz Sinim, eu tremi na base, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente, eu estava falando para aquele senhor, o meu pai viveu uma vida de caridade para o próximo, né? Como também o seu Hugo e a dona Dulce também viveram. Então é uma responsabilidade muito grande a gente carregar esse sobrenome, porque as pessoas esperam muito da gente, né? Mas graças a Deus eu tenho certeza, ele está aqui do meu lado, como sempre esteve, e me orientando e me ajudando, e vou procurar falar dentro daquilo que eu aprendi no Espiritismo, uma pincelada sobre a caridade. Eu escolhi esse tema porque, mais uma vez, graças a Deus e à espiritualidade, eu fui convidada a voltar nessa casa no mês de outubro, que se comemora, esse já é o 4º ano, né? Do mês espírita do Hugo Gonçalves, né? Então, que exemplo maior que nós temos perto de nós do que eles mesmos de caridade, né?
um casal que se dedicou a vida inteirinha a cuidar do próximo, levando sempre a humildade, a alegria, os bons ensinamentos. Então, nada mais propício do que falar sobre a caridade, né? Mas o que a gente pode dizer sobre a caridade que nós, espíritas, não sabemos ainda? Só não praticamos, mas saber todo mundo sabe, né? Porque somos estudiosos e o nosso Evangelho nos traz assim muito ensinamento. Eu falo assim que a caridade, ela está presente no Evangelho desde a abertura até o encerramento, em todas as situações, em todas as leituras. Se você for analisar, tudo é voltado à caridade. Por quê? Porque a caridade envolve todos os mandamentos. Porque a caridade, ela só é caridade quando é feita com amor, quando é feita com o coração. E o Evangelho traz o quê? É o amor, é a bondade, é a melhora, a reforma íntima, a melhora interior, né? A nossa elevação de espírito. Então eu sei, tem alguns capítulos especiais do Evangelho, eu tenho aqui, mas acho que é o 13, se eu não me engano, que fala especificamente sobre a caridade. Mas eu fui procurar no dicionário o que significa caridade no dicionário popular, né? Significa ajuda a um necessitado, uma ação do bem. Mas para nós espíritas, a caridade tem uma visão muito mais ampla. Quando uma pessoa ajuda, faz uma caridade que a gente chama de caridade material, ajuda uma outra pessoa, ela está fazendo o bem, ela está contribuindo para o seu bem interior. Só que isso não é caridade. Isso é o quê? É uma forma de ajudar, de suprir a necessidade da pessoa. Muitas vezes a gente vê que as pessoas fazem caridade assim. Chega uma pessoa na porta da sua casa pedindo um alimento, você pega lá na sua despensa o que está sobrando e vai lá, eu vou dar para me livrar dessa pessoa. Isso é caridade? Não. Isso você está suprindo a necessidade da pessoa, porque a caridade só é caridade quando é feita com amor. Quando você se compadece daquela pessoa, quando você não espera nada em troca, quando você faz aquilo com a maior das boas vontades, com aquele desejo de que aquela pessoa, através daquele alimento que você está fornecendo, se beneficie e possa ter um recomeço, possa reavivar a sua esperança. Muitas vezes a gente vê a caridade não precisa ser material. Quando você dá um bom dia a um andarilho, eu tenho muita experiência disso porque eu sou a dona dos bons dias. Eu vou falando bom dia para todo mundo. Quando eu era jovem, adolescente, eu via as pessoas mais idosas fazerem isso, eu falava, isso é coisa de velho, né? E aí eu fiquei velha e fiquei com a mesma coisa. Então o que é isso? Eu senti que é assim, que é uma forma de você desejar para aquela pessoa que ela tenha um bom dia, mas aquilo não mecanicamente. Que nem eu trabalhei muitos anos numa autopeça e tinha um mecânico que ele já levantava de mau humor, sabe? Parece que o dia para ele, todos os dias eram cinzentos. Aí ele chegava lá no balcão da loja e na época eu trabalhava no caixa e os meninos, né, os atendentes, bom dia, né? Bom dia, só se for para você, sabe? Com aquela aspereza. Então, quer dizer, o que uma pessoa dessa vai conseguir naquele dia, né? Se não atrair más energias, maus espíritos, tudo, nada vai dar certo naquele dia.
porque ela tem dentro de si aquele amargor. E eu sempre tive a mania de falar bom dia para as pessoas, principalmente quando eu estou na rua com as pessoas, aquelas pessoas que estão recolhendo o reciclável, que estão varrendo a rua, porque são pessoas que, para nós, são invisíveis, infelizmente, né? Infelizmente, ainda estamos no estágio de que para nós tem valor aquelas que estão no alcance da nossa visão. E nós nunca procuramos olhar para baixo, olhar para o nosso lado. Mas estamos no caminho, estamos aprendendo, devagarzinho a gente vai chegando lá, né? Então, eu acho assim, a pior situação que pode acontecer com a gente é não fazer o bem, é não fazer nada e fazer o mal. Porque além de você estar prejudicando uma outra pessoa, você também está angariando para si mesmo novos compromissos. Aí o que acontece? Você vai ter que voltar novamente, reencarnar e passar por tudo de novo, simplesmente porque você não conseguiu olhar o próximo como um irmão, como um necessitado. Quer seja ele um ladrão, quer seja ele um drogado, quer seja ele... Não importa, o que importa é compreender que cada um está dentro do seu estágio de evolução. Felizes somos nós que estamos aqui dentro de um centro espírita, falando de Jesus, falando de bondade, de caridade, de amor ao próximo. Quantos ainda não estão nesse estágio, não têm essa oportunidade, ou não quiseram, ou uma força maior os impediu, né, de estarem aqui, ou em qualquer outra religião, não importa. Mas então a pior situação é quando você não consegue ajudar ninguém, se fecha para o seu mundo, para o seu orgulho, para a sua família, se coloca numa redoma e tudo que você tem é só para a sua família, é só para os seus próximos, as pessoas que você gosta, isso daí é muito pior do que fazer o bem automaticamente, sem se doar, né? Para nós espíritas, eu estava vendo uma palestra esses dias e ele estava falando, eu não me lembro quem que é a pessoa, era uma entrevista, e ele estava falando assim, que na visão espírita não basta fazer o bem, mas tem que se fazer de uma forma que é definida já pelos espíritos, que é a forma desinteressada. Então fazer o bem desinteressadamente, que é o nosso objetivo, aí sim tem um nome de virtude. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que consegue ajudar o próximo de qualquer forma, material, espiritual, de qualquer forma. Às vezes um simples olhar que você dá para uma pessoa, que você percebe, você sente que aquela pessoa está triste, está com algum problema, e nós, né, como espíritas, afloramos muito a nossa intuição, né? Eu falo, eu não sou médium, vidente, nada. Eu aplico passes e eu tenho intuições das pessoas que precisam de que eu chegue lá e dê um abraço, sabe? Lá na Casa da Prece, quantas vezes, às vezes eu levantava da onde eu estava e eu sentia que aquela pessoa estava precisando. Eu ia lá, abraçava e falava, vai ficar tudo bem, pronto. Isso é caridade. Você olhar o próximo, eu não esperava nada em troca daquela pessoa. E é assim que a gente tem que fazer, né, com os nossos irmãos. Tem pessoas que participam de obras assistenciais, de várias atividades caridosas. Mas o que faz? Vai lá, compra uma cesta básica, traz aqui no centro e tira uma foto para postar no Facebook, né? Eu não digo
que nós, que temos os nossos trabalhos de assistência, não divulguem, porque nós dependemos dessa divulgação para conseguirmos mais ajuda, não é? É através da divulgação do nosso trabalho que nós conquistamos outras pessoas a nos ajudarem também. Mas tem pessoas que colocam simplesmente pelo fato de se orgulhar, de mostrar, tá vendo? Principalmente agora, nós estamos vivenciando uma época de eleições e os políticos, infelizmente, fazem isso. Fazem tudo de uma forma que só querem trazer a imagem deles de pessoas caridosas, não que não sejam, tá? Eu não estou falando mal de nenhum, nada, nem julgando nenhum, mas eu digo, não é uma visão de caridade que o Espiritismo tem, que nós aprendemos através do nosso Evangelho, através da nossa doutrina, né? Quem pratica a caridade faz o bem com ardor natural do coração e não pensa na recompensa material ou até na recompensa espiritual. Quando eu trabalhava na Itamaraty, eu cheguei o último cargo do meu lar, fiquei lá 13 anos. Entrei no meu segundo emprego lá e fiquei por 13 anos. E quando eu saí, eu era secretária executiva da diretoria, do dono da Itamaraty, né? E ele era católico, não praticante, mas ele falava para mim, Cláudia, liga para o Padre Zé, manda ele vir buscar um cheque, porque eu estou precisando de um lugarzinho no céu. Então, liga para ele, manda ele vir passar aqui, porque eu vou fechar um negócio milionário de café, e aí eu preciso que ele faça uma missa para mim, uma oração para mim. Isso é caridade? Não é caridade. Não que ele não esteja beneficiando, né, a igreja nas obras assistenciais. E eu me lembro de uma particularidade que o Padre Zé conhecia meu pai, né? E o meu pai se dava muito bem com as irmãs, porque eles repartiam. Quando meu pai cuidou do orfanato lá em Rolândia, do lar André Luiz, então os sacolões da cidade davam os alimentos, né? Então o meu pai, quando tinha em excesso, ele levava na creche das irmãs. E a mesma coisa as irmãs, quando tinha em excesso, levava para o meu pai, ligava, ó, seu Piscininho, tem tal aqui, né, vem buscar. Tal. Então ele se dava muito bem com as irmãs, só que o padre não gostava do meu pai, porque o meu pai recebeu o título de cidadão honorário de Rolândia, ele não, o padre não, na época, né? Então o padre não me cumprimentava, eu era a secretária, ele teria que passar por mim para chegar na presidência da empresa, mas ele não me cumprimentava. Ele chegava e só falava assim, avise seu Júlio Marinho que eu cheguei, sabe? Nem bom dia, nem boa tarde. Eu sim, senhor, bom dia, tal, cumprimentava. Mas era uma coisa assim que não justificava, né? Não tinha o porquê ele fazer isso, sabe? Mas ele fazia. Mas depois, aí eu acho que eles acabaram fazendo amizade, se eu não me engano. Mas com as irmãs, meu pai tinha uma relação muito boa, elas respeitavam muito, tanto que eu tinha sobrinhos que estudavam no colégio das irmãs lá, e elas sempre referenciavam, né, meu pai, sabe, para elas. Então, e aí voltando ao nosso assunto da caridade, então enquanto o coração não participa de uma forma profunda, a gente só está fazendo o bem. Não que isso não seja bom, mas a gente não está fazendo caridade, só está fazendo o bem. É a mesma coisa de eu pegar uma cesta e entregar para uma pessoa. Eu estou fazendo bem? Eu estou. Mas eu fiz aquela cesta? Não. A Ana veio aqui e me doou. Eu estou simplesmente sendo transporte, né? Isso, não que não tenha o seu valor, mas
quando você faz a entrega dessa cesta, pensando no que você vai suprir dentro daquela família que está recebendo a cesta, que você não espera que amanhã ou depois essa pessoa te dê 2 cestas, sabe? Então, quando você faz sem o interesse, sem o retorno, simplesmente pelo prazer de estar ali contribuindo para aquela família, isso sim é caridade. E quando estamos fazendo bem, só fazendo bem, nós estamos sendo beneficentes e não benevolentes. No Espiritismo tem uma grande diferença. A beneficência é a ação do bem, é o beneficiar o próximo, né? E a benevolência é uma das virtudes que compõem a caridade. Então, fazer o bem só é uma benevolência quando o desejo vem do coração. Caso contrário, é uma beneficência. Eu acredito realmente que esse é o caminho, porque ninguém começa a ajudar o próximo sem um interesse. Por exemplo, eu estou começando a frequentar o centro aqui, eu não conheço ninguém, é a primeira vez que eu estou vindo. Então, o que eu quero? O que eu espero? Eu espero ser acolhida. E aí, na minha cabeça, de não conhecer ainda o que prega o Espiritismo, o que é a doutrina espírita, eu falo, eu vou me filiar ao centro, eu vou pagar uma mensalidade, eu vou fazer uma contribuição, para eu poder me inteirar dos trabalhos que ali tem, né, dos movimentos, e assim eu vou receber uma atenção maior. É errado? Não, não é. Porque você está fazendo bem, você está ajudando uma instituição e você está no caminho do bem. A partir do momento que você começa a se inteirar do trabalho, que nesse trabalho maravilhoso que vocês sabem, fazem de sábado, aqui da entrega das cestinhas de verduras, né? Isso é maravilhoso. A partir do momento que você começa a trabalhar aquilo, a vivenciar aquilo, a conviver com as pessoas que fazem aquele trabalho e ver que não tem interesse material, ninguém está ali esperando o retorno, e que dentro daquela comunidade o único objetivo é que ajudar o próximo, ajudar quem precisa ser ajudado. Então você vai aprendendo, aí você vai frequentando o centro, você vai frequentando o estudo do Evangelho, você vai compreendendo, você vai vendo em casa, lendo o Evangelho, estudando, conhecendo a doutrina. O que acontece? Automaticamente, sem você pensar, você se transforma. Você passa a ajudar porque você quer contribuir para o bem do próximo. Aí você se torna uma pessoa caridosa, né? Nós, dentro de um centro espírita, estamos galgando. Talvez estejamos quase próximos da caridade, de sermos caridosos, né? Estamos aprendendo, estamos fazendo o nosso melhor, dentro daquilo que nos é possibilitado, dentro daquilo que está dentro das nossas condições, tanto de elevação espiritual como de material. Mas estamos no caminho certo, esse é o caminho, né? E a caridade, ela é a síntese de todas as virtudes que são necessárias ao progresso moral do espírito. O Evangelho todo fala sobre a caridade, em especial no capítulo 13, que é o que eu citei, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o 15, fora da caridade não há salvação. Esse lema, fora da caridade não há salvação, é um mandamento que eu acredito ser primordial, porque dentro do conceito da caridade, Jesus deixou explícito todos os seus outros mandamentos. Tudo está dentro da caridade.
Na nossa visão espírita, dentro do Evangelho que nós estudamos, a salvação. O que é a salvação? Para os católicos, não queimar no fogo do inferno, né? Eu não sei dizer exatamente se é isso, porque eu nunca fui católica, nunca frequentei, mas que a gente escuta falar. Para os evangélicos, não sei o que significa, mas para nós espíritas, o que é a salvação? É a nossa transformação, porque somos espíritos eternos. Viemos todos iguais, criados simples e ignorantes, e através do nosso aprendizado, do nosso esforço, dos nossos sentimentos, é que a gente vai evoluindo e vai adquirindo qualidades, adquirindo virtudes, adquirindo elevação espiritual. Então, para nós, fora da caridade não há salvação, porque quando você chegar na condição de ser uma pessoa verdadeiramente caridosa, o que você está fazendo? Você está praticando todos os ensinamentos de Deus, todos os ensinamentos de Jesus, tudo que Ele espera de nós está ali. Mas isso, lógico e evidente que vai demorar um pouquinho, né? Mas estamos no caminho, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Eu acho que acima de tudo é isso, é a gente estar no caminho certo, é a gente cada dia analisar, nos analisarmos e vermos se realmente a gente está fazendo o bem sem esperar uma recompensa material, uma recompensa espiritual, ou uma foto no Facebook, ou nossa, você doou aquela cesta maravilhosa. Não, não é isso que a gente precisa, né? Eu me lembro assim, ó, quando eu estava quando nós começamos na Casa da Prece, eu tinha minha irmã, Sueli, que era paraplégica, né? Nasceu paraplégica. E nós fizemos todos os cursos que a casa oferecia, sabe? Eu tinha conhecimento porque eu frequentei até a mocidade aqui, né? Mas ela não. Então eu ia mais para ajudá-la. E o que aconteceu? Ela se identificou tanto, ela era uma pessoa extremamente revoltada, não aceitava a condição dela, mesmo o meu pai, com toda aquela bondade, com toda aquela paciência, com toda aquela dedicação que ele tinha com ela não aceitava a condição dela. Por quê? 6, nós éramos em 6, né? Um morreu, Nenezinho, mais velho que eu. Então, 4 normais faziam tudo e ela naquela condição de deficiente. Aí, quando ela começou, isso meu pai já estava desencarnado, quando ela começou a frequentar e a estudar, e as pessoas dentro traziam ela como um bibelô, né? Ela era o mascote do centro, porque é a única cadeirante que ia, participava de todos os trabalhos. Ela fazia crochê, então ela fazia tapete para doar, para vender, né? Lá para a Casa da Prece. Então tudo ela participava. E ela era uma pessoa que fora da minha casa ela era muito alegre. Em casa, porque ela tinha aquela condição de revolta, né? Eu me lembro assim, que ela melhorou muito quando meu pai ainda encarnado, ele perdeu praticamente a visão. Ele enxergava muito pouquinho. Ele já quase não andava. Então o que ele fazia? Ele tinha tinha uma estante na minha casa enorme, só de livros. Meu pai sempre gostou muito de ler. E ele fazia ela ler para ele. E aí, quando ela lia para ele, entendia. E ele explicava o porquê que ela estava naquela situação. Então, quando ela começou a frequentar o centro espírita comigo,
a condição dela já era outra. E ali o que ela fazia? Nós tínhamos um mentor, temos, né? Um mentor espiritual lá, o Dr. Leonardo, que é um médico que atende na fluidoterapia. E ele falou para mim um dia, ela vai ser uma médium passista de cura. Trabalha isso com ela, que ela vai ser. Aí teve um curso de passe, nós fizemos, e ela começou. Olha, gente, era impressionante. Quando ela impunha as mãos em qualquer pessoa que tinha dor de cabeça, as pessoas diziam, né, que curava imediatamente. Então aquilo para ela foi assim, de uma importância muito grande, mas assim, de uma importância para ela se sentir valorizada. A partir de que ela começou a dar o passe na casa espírita, acabaram-se os problemas dela, a revolta, tanto que quando ela desencarnou, ela já sabia que ela ia desencarnar, sabe? E ela sentia, o meu pai estava sempre do nosso lado, estava sempre mandando mensagens, né, de apoio. Então, assim, isso me veio na memória agora, porque eu digo assim, para a gente ser caridoso, para você fazer uma boa ação, você não precisa ser perfeito, ter o corpo perfeito. Dentro de uma maca, em cima de uma cama, uma oração que você faz, um sorriso, se você está no... Eu não sei, eu vivi muito em hospital em função do meu pai e da minha irmã, né? Então, eu fazia amizade com todo mundo, sabe? Eu conversava, eu perguntava, eu e minha irmã mais velha também, o que tinha, e abençoava, né? Deus te abençoe, você vai melhorar, não sei o quê. Então, acho que isso ajuda também. Isso é uma caridade, isso é uma forma desinteressada de você ter compaixão e querer que o teu próximo também evolua como você está evoluindo, né? E para nós, não só para nós, para todo ser encarnado, não existe outra forma de evoluir e virar um espírito do bem sem fazer a caridade. Porque é nesse salto que só se dá quando o desejo do bem toma conta completamente do seu coração. Então, para sermos realmente caridosos, nós temos que ser virtuosos, benevolentes. Simples assim, né? É bem facinho. Para encerrar, gente, eu gosto muito da prece de Cáritas, né? E aí eu fui pesquisar quem foi Cáritas, o que trouxe Cáritas para o Espiritismo, além da prece de Cáritas. E aí eu fui descobrir, talvez todos saibam, eu não sabia, para mim foi um aprendizado. Na Igreja Católica, o espírito de Cáritas é a Santa Irene. Ela foi uma grega que na época da perseguição dos cristãos, né? Ela tinha mais 2 irmãs, e então quando eles não renegavam ao cristianismo, eles eram queimados vivos, né? Queimavam-se os livros, as Bíblias, e queimavam-se as pessoas também. E ela foi uma dessas que foi queimada viva, né? E aí eu percebi que as mensagens que eu consegui trazer de Cáritas, todas voltadas para a caridade. Inclusive no Evangelho, nesse capítulo 13, tem uma mensagem muito linda dela, muito linda, sobre a caridade. Mas o que eu achei é assim, eu até escrevi aqui para eu não esquecer. Quando pensamos em dar uma esmola ou fazer uma caridade, é natural que imaginemos dar os bens materiais, mas muitas vezes não é disso que a pessoa precisa.
mas sim da espiritualidade. A caridade espiritual é doar um pouco da espiritualidade que você tem em si para quem mais precisa. Algumas pessoas são pobres porque não têm Jesus no coração, e cabe a nós doar um pouco de conhecimento, de luz a essas pessoas. E é isso que a oração que eu vou ler agora prega. Esmola espiritual. Deem sua esmola de compaixão. A compaixão conduz à ternura, da ternura à caridade o passo é curto. Deem um sentimento tão doce que se chama misericórdia. A misericórdia conduz ao amor, e o amor é o mais rico diamante do escrínio do Criador. Deem hoje como sempre e sempre como hoje, pois as lágrimas correm todos os dias, os corações sangram, as almas sofrem e frequentemente se desesperam. Deem sem pesar e bebam com as mãos cheias no tesouro espiritual, nesse tesouro inesgotável que aumenta quando dele se toma. Deem, meus irmãos, deem com as duas mãos e de todas as maneiras. Deem um bom conselho, deem a proteção quando puderem, deem um apoio, deem a instrução espiritual, deem essa esmola moral que vale mais do que todas as outras, a do coração, a do pensamento. Deem, sem muito se perguntarem se aquele que recebe é digno da sua caridade. Lembrem-se de que os frutos da caridade são algumas vezes tardios, que o verdadeiro devotamento não conta sobre o fruto quando ele planta o caroço ou quando se tira mudas do arvoredo. Deem e amem verdadeiramente. Quer dizer, com a alma, elevem seu pensamento acima do nível comum da vida. Quer dizer, amem em Deus, com Ele e como Ele. Santifiquem sua esmola, unindo-a ao amor que os transporta ao Criador. Toda a criação é sua pátria, toda a humanidade terrestre é sua família. Generalizem e aumentem, pois, o sentimento do qual eu lhes falo, espalhando-o sobre todos. Deem muito, e muito lhes será devolvido em luz, em inteligência, em felicidade. Essa mensagem foi psicografada por Madame Creel em 2 de novembro de 1874. E ela faz parte do livro Reflexos da Vida Espiritual. Então, é com essa mensagem que eu encerro hoje, agradecendo muito a presença de todos e pedindo que Deus conceda a nós a possibilidade de cada dia mais ajudarmos o nosso próximo, a mudarmos o nosso olhar quando sairmos daqui, diante daqueles mais desafortunados, aqueles que precisam realmente da nossa compaixão, da nossa compreensão e do nosso amor. Muito obrigada. Enquanto ela leu a última oração, eu lembrei de uma história que não é bem da caridade, é a nossa falta de fazer, né? Diz que um cara saiu do cinema e estava muito frio, e ele saindo, viu na porta um senhor morrendo de frio, tremendo. Ele falou, vou dar minha blusa para esse cara. E vendo que o cara ainda estava com frio, falou, olha, o que você está fazendo aqui? Eu estou doente, eu vim atrás de um emprego, eu estou com muita dificuldade. Então ele pegou e falou, mas do jeito que você está, você não vai resistir. Foi lá, pegou o telefone, ligou para a ambulância para alguém vir socorrer. A ambulância disse que não podia. Ele ligou para o padre, ligou para um, ligou para outro, ninguém podia. Ele falou, minha parte eu fiz, eu vou embora. E no dia seguinte, quando ele voltou, esse irmão tinha desencarnado.
Então, assim, às vezes a gente fica esperando a caridade, que eu tenha dinheiro, que eu tenha tempo, que eu tenha... A gente coloca vários empecilhos, né? E a gente esquece que são coisinhas simples que nós podemos fazer. Esse irmão da história, ele podia ter colocado no carro, podia ter chamado alguém parado no meio da rua. E são coisas, nessas coisas simples, que às vezes a gente vê um lixo esparramado, ou eu comi uma bala, eu vou deixar meu lixo aqui? Não, vou colocar no lixo. Ah, eu vou varrer as folhas do quintal para não entupir o bueiro. São todos gestos simples que nós que estamos bem, nós podemos fazer. Aquele que é acamado, aquele que tem as doenças, as limitações, como dizia, né? Também com Chico, podia vibrar, pode orar pelos outros que estão ainda no dia a dia. Então sempre tem algo que nós podemos fazer, então que possamos pensar na reflexão de hoje com carinho. Convido os trabalhadores à sala. E no próximo domingo, dia de eleição, nós não teremos o trabalho das visitas e a casa fará vibração para o Brasil, das 7 da manhã até as 7 da noite. Então estão todos convidados, porque nós sabemos, na espiritualidade já nos alerta, que não é sobre político A e B, tem atrás de tudo isso uma guerra espiritual. Então nós brasileiros, ainda quantas vezes a gente vê brigas em campos de futebol por causa de time. Nós temos que estar em oração, vigilantes, para que haja paz. Então todos estão convidados, a casa vai estar o dia todo aberto. Quem puder vir, só posso ir umas duas. Quem ir umas duas? Eu não posso vir. Vibre pelo Brasil de sua casa, tá bom? E daí então eu convido o Michel para fazer a casa. Depois dessa palestra de caridade, né? Nada como a gente fazer a nossa parte. Para fazer a nossa parte, eu convido a todos a gente orar a Jesus. Ó Mestre, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, Jesus. Onde houver discórdia, que a gente leve a união. Onde houver a dúvida, que a gente leve a fé àquele que necessita. Onde houver erro, que nós possamos levar a verdade ao nosso irmão, de luz e bondade. Onde houver tristeza, que possamos levar um pontinho de alegria, mostrando que tudo passa e que nessa vida estamos de passagem, porque o nosso amor maior é a luz de Deus. E onde houver as trevas, que eu leve a luz, que nós possamos dar um pouquinho de amor, que nós possamos dar um pouquinho de luz àquele que necessita. E rogamos a Ti, ó Pai, abençoa-nos, Mestre, abençoa as nossas famílias, abençoe a todas as pessoas da terra, que o amor fale mais alto em todos os corações, que a caridade, o abraço fraterno a todos os irmãos fale e que sejamos todos uma só nação no mundo, a nação do amor, a nação do Evangelho, a nação que Jesus veio nos ensinar e trazer a paz ao mundo. Que possamos, sim, Senhor, ser um instrumento de Tua paz e que hoje façamos a diferença no coração do nosso irmão, abraçando-o com ternura e com paz, assim como Tu nos abraça hoje, todos os dias, nos dando o pão que nos traz a fortaleza para que possamos seguir em frente. Que todos tenham um bom dia e que Deus esteja conosco hoje e sempre.